Você sabia que o carinho, o amor que um bebê recebe nos primeiros dias, meses, nos primeiros anos de vida, vai moldar o cérebro dele para uma vida toda? Pois é, o vínculo afetivo, ele tem a capacidade de desenvolver esse cérebro, que vai ter resultados para uma vida, para um futuro. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, eu sou a Paula e meu objetivo é ensinar pais e cuidadores a pôr a mão na massa para auxiliar o desenvolvimento do seu filho. Sobre o vínculo afetivo, gente, já existem muitos estudos comprovando a importância e a eficiência dele. Mas tem um estudo que eu gosto muito, porque eu acho que ele deixa esse tema mais didático, para a gente entender como que o vínculo afetivo funciona, o que é e como que ele pode ser bom para a gente. Esse estudo, ele começou num laboratório com ratos, filhotes de ratos. Um dia eles ficaram observando esses filhotes após a pesquisa, e pesquisa sempre gera estresse para esses animais. E eles viram que alguns dos filhotes eram imediatamente recebidos pela mãe. E essa mãe era afetuosa, no sentido que ela fazia carícias e lambidinhas. E alguns outros ratos não, tinha mãe que não fazia isso. Eles acharam curioso e resolveram observar mais como que isso poderia impactar o comportamento desses filhotes de ratos. E eles notaram, então eles começaram a fazer vários testes, e eles notaram que os filhotes que recebiam esse carinho pós o estresse, eles tinham melhores resultados no desempenho deles durante a pesquisa, as tarefas. Mais que isso, eles notaram que eles foram passando o tempo e eles foram se tornando mais sociáveis, mais controle emocional, menos agressivos, mais saudáveis e também viviam mais tempo. Eles falaram: ah, não é possível, deve ser alguma questão ali a nível da genética. Houve um momento também na pesquisa que eles pegaram um grupo e trocaram de lugar. Então, os filhotes que tinham mães afetuosas foram trocados com os filhotes que não tinham, né? E essas mães passaram, aquela mãe afetuosa passou a receber um filhotinho que veio de uma mãe não afetuosa. Ou seja, geneticamente, esse ratinho aqui não vai se desenvolver como uma mãe afetuosa. Então, ele não vai ter o mesmo desempenho que esse, se é uma questão genética. E eles viram que não, que o mesmo vindo de outra mãe, uma mãe que não era afetuosa, esse ratinho aqui apresentou também os benefícios de receber aquele carinho após o estresse, receber o afeto após o estresse. Ele também foi beneficiado. Já na vida adulta, os ratos que receberam afeto, eles descobriram depois que o cérebro deles, né? Então, foram lá e investigaram que o cérebro deles também estava modificado em uma região mais específica chamada hipocampo. É uma região que tem várias funções super importantes, entre elas, gente, ó, memória, aprendizado, regular emoções, entre outras coisas. Então, só isso aqui já nos interessa muito, né? Meu filho, eu quero que ele desenvolva memória, aprendizado, a capacidade de regular as suas emoções. Então, essa região, que é o hipocampo, dos ratinhos que recebiam esse afeto na infância, era mais forte, estava com uma estrutura diferente, estava mais fortalecido. Então, mesmo recebendo isso na infância, a vida adulta, essa estrutura permanecia. Por quê? Porque é uma estrutura maleável quando é novinho, quando nasce. Ela é maleável no sentido assim, ela é plástica, né? Ela é moldável de acordo com o estímulo que ela recebe no ambiente. E isso vale para ratos, e isso vale para a gente também, porque todo mamífero possui essa região chamada hipocampo. Isso pode se diferenciar um pouquinho, porque alguns mamíferos precisam mais de uma função do que outra. Então, pode diferenciar em tamanho, força ou funcionalidades serem mais priorizadas, vamos dizer assim.
mas todo mamífero possui o hipocampo, e pra gente isso também vale. Então foram, né, pesquisando como que isso poderia beneficiar nós humanos. Então é disso que eu vou falar a seguir. Então, bebês que são nos primeiros anos aí de vida, principalmente, né, do nascimento, que são recebidos com afeto, com a sensação, com que tenha esse atendimento às suas necessidades, eles se sentem mais protegidos e seguros, o cérebro regula melhor o estresse, ajudando o equilíbrio emocional, e o hipocampo, desculpa, cresce saudável e fortalece o aprendizado. E o oposto disso, então aqueles bebês que não têm isso, que são submetidos constantemente ao estresse, são bebês que são negligenciados, que sofrem abusos, gritos, algum tipo de violência. O que acontece? O estresse, o que ele gera para esse cérebro, né? Além da gente não ter esse desenvolvimento, essa força no hipocampo, essa sensibilidade dele conseguir controlar as emoções, então seria tudo o oposto àquilo. Tem uma dificuldade de adaptar-se ao ambiente e ao outro, ele tem mais dificuldade maior de aprendizado, de memória, então é social, tá bem? Então seria o oposto dos benefícios, né? Tem não tem tanta força nesse lugar, entendeu? E o que mais que eu quero falar para vocês sobre isso, né? Então, como que seria, Paula, isso na prática, nós humanos? Porque a gente não vai fazer cariciazinhas e beijinhos, e meus filhos não estão submetidos a pesquisas. Como que seria isso na nossa prática, né? Como fortalecer, então, o vínculo afetivo? Primeiro, contato físico. O colo, o abraço, o carinho, ele mexe diretamente no nosso hipocampo, tá? Ele ajuda nessa regulação do estresse de forma assim, ó, bem rapidinha mesmo, tá bem ligado a essa região. Então, o contato físico é importante. Responder às necessidades do bebê quando ele chora, né, com paciência, e aí gera uma polêmica, porque a gente tem uma cultura de sobrecarga, né, principalmente, enfim. O que a gente faz? A gente pode pensar aqui em criar uma rede de apoio, porque esse vínculo afetivo, dentro desse estudo, a gente estava falando da mãe, mas não tem que ser a mãe, necessariamente. Pode vir da mãe, do pai, dos avós, dos tios. A gente pode criar uma rede de apoio, tá? Então, responder às necessidades do bebê com a paciência, eu quero dizer, não precisa se sobrecarregar, peça ajuda, mas faça esse atendimento. Olhar nos olhos do bebê, né? Terceira dica para vocês. Quando a gente olha nos olhos dele, isso fortalece uma conexão, ele se sente visto, e quando ele se sente ouvido também. Então, mas o bebê ainda não fala, mas todo o som que ele emite, do tipo, gagagagá, se você responde imitando ele entende, tem uma comunicação aqui. Eu fiz um som e ela me deu uma resposta parecida. Estamos nos comunicando, estou sendo ouvido, estou sendo percebido, tá? Ser percebido. Terceira dica, rotinas previsíveis. Então, ter uma rotina previsível ajuda na organização e na sensação, né, o sentir seguro nesse ambiente. Quarta dica, brincadeiras e risadas, né? Brincar fortalece o vínculo e ensina a criança a confiar nos outros. Então, não precisa ser uma mãe e um pai perfeito, não é sobre isso, tá bem? É sobre estar presente e demonstrar amor quando você está presente. Para resumir, gente, o vínculo afetivo, ele é essencial para o desenvolvimento saudável do cérebro do bebê. O amor e o cuidado que ele recebe hoje vai impactar toda a sua vida. Então, como que a gente pode trabalhar? Eu já dei algumas dicas de como trabalhar no dia a dia, mas você pode associar isso
dentro da sua rotina, até para facilitar, se você não tem muito tempo disponível com o seu bebê, durante algumas atividades, como por exemplo o Tummy Time, que é isso que é um dos diferenciais do meu curso de Tummy Time, porque eu trago dentro da metodologia esse olhar em respeito e querer proporcionar aí o vínculo afetivo. Eu vou deixar no link na descrição desse vídeo o meu curso, mas também tem um curso aqui para o desenvolvimento, para a gente perceber mais sobre o desenvolvimento cognitivo do bebê, e vou deixar outro link. Eu espero que você tenha gostado, e se te ajudou, não esqueça de curtir, e para que essa mensagem chegue para outras famílias, e se inscreva para continuar aprendendo mais comigo.